Boa noite, pessoal. Agora estamos após o jogo. Vamos gravar agora a análise do jogo, mais do jogo. Curitiba 0, América 1. Jogo complicadíssimo aí. Vamos acompanhar um pouquinho da análise. Vamos ver um pouquinho da opinião. Vocês comentem aí também. Curtem o vídeo. Segue o canal e dá uma força aí pra gente. Então, mais do jogo. Sempre após os jogos a gente vai ter um comentário. Sou Sidney Dias, editor do canal, Mais Curitiba. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão acompanhando e compartilha aí com o pessoal. Segue, compartilha, curte o canal aí, curte o vídeo para chegar a mais torcedores. Então, esse jogo aí dá para ter uma análise agora de cabeça mais fria após aí uma hora quase do final, né? Curitiba entrou no jogo meio apático, né? Time mais com uma cara de que ia jogar cadenciando e tal, e uns 12 minutos levou um certo sufoco aí do América. O América que a gente sabe tá lá brigando para tentar sair ali das últimas colocações ali. Os últimos colocados, e o jogo para eles era decisivo. Então, respeitando o Curitiba, mas a gente sabia que eles iam competir. Aí, após os 15 minutos ali, o jogo começou a ter outro cenário. O Curitiba começou a mandar no jogo, começou a jogar mais em cima do América. Conseguiu começar a desenvolver um jogo melhor, apesar da escalação, né? A gente vai comentar aí depois. Escalação aí com 3 volantes novamente, contra um time poderoso do América, que na verdade é um time que decepciona esse ano, né? Que era, teoricamente, muitas análises aí davam como eles que iam brigar por acesso, ou no mínimo ali para ficar entre os 10, né? E o América, com o Alberto Valentim, montou um esquema de posicional ali, mais respeitando o Curitiba e tentando sair em velocidade. Com o William Bigode ali sendo a referência deles, né? Segurando a bola, até que ele incomodou um pouquinho. Mas o Curitiba teve, nesse primeiro tempo, aí umas 3 chances claras de gol, né? A gente sabe, né? Gols assim que o goleiro, mais uma vez, contra o Curitiba, sempre os goleiros resolvem ser o melhor em campo. Mas eu não acredito só ao goleiro, eu acho que também é incompetência do ataque. Apesar do chute do Alisson ali, foi a queima-roupa, mas foi em cima do goleiro. Outras boas defesas ali, uma do Ronier, né, por exemplo. E mais 2 chances claras ali. Então parecia um jogo resolvido, que o Curitiba fazia o gol a qualquer momento. Mas é aí que está o perigo. O Curitiba, eu tenho uma opinião que ele entrou mais acomodado, achando que ia fazer o gol a qualquer momento, da maneira Mozart de jogar. E não foi o que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo o Curitiba entrou muito apático. Um time que quer brigar pela liderança, pelo acesso, jogando daquela maneira no segundo tempo, não acredito que ia ter algum resultado. Mesmo porque o time não rendia. Aí o América resolveu correr um pouco mais, resolveu avançar o time e achou um gol ali num lance individual ali do atacante deles que entrou no segundo tempo. E o Zeca falhou, o miolo de zaga falhou. Curitiba, a zaga, nós tem crédito de tanto jogo que resolveu, esse aí poderia falhar. Então, a questão não é a falha, a questão é o ataque, não resolver. E quando o Moser bate o desespero e coloca o Josué no segundo tempo e depois o Depena, que seria, na minha visão, o ideal jogar o primeiro tempo com um dos dois, pelo menos o primeiro tempo, para depois você ter uma situação de fazer trocas mais físicas, né? Se vai que você resolve o jogo no primeiro tempo com mais qualidade, aí você inverte. Não, no segundo tempo bateu um desespero, ele colocou 2 caras que não têm intensidade de jogo para uma Série B jogar junto, que é o Depena e o Josué, num sentido de marcação ou de volume de jogo. São todos jogadores mais técnicos, né? Aí o Curitiba foi engolido fisicamente e não conseguiu achar o jogo e nem achar o gol. Então o Curitiba não
não mostrou por que ele está no G4 nesse segundo tempo contra o América. Não merecia, apesar dos 5 chutes a gol, 6 escanteios no primeiro tempo. O América só teve 2 chutes, 2 gols deles, inclusive o segundo foi anulado, e eu acho que bem anulado, porque desvia no braço do atacante deles. E ali no final, Curitiba meio no abafa, como eu estava falando com o Josué e com o Depena, que são jogadores técnicos, mas não pro desenho daquele momento que estava do jogo. Porque eles não ganhavam os duelos, eles não estavam ganhando os duelos com os jogadores do América. Então o Curitiba já estava cansado, na verdade. O Zeca já estava cansado, aí houve as trocas ali do Joãozinho, também entrou o Bruno Melo. Curitiba já mostrava que não estava mais com o tanque cheio para o ritmo, para recuperar o jogo na base do jogo técnico, né? Tava lançando bola ali aérea e um sistema de jogo que não é comum no Curitiba. Então o que acontece? Curitiba até achou um gol no final ali, um pênalti na verdade, né? Não achou, conseguiu um pênalti na base da pressão ali, que o juiz demorou 5 minutos para ouvir o VAR demorou mais 5 minutos para entender que o Jaci não foi falta. Eu acho que até não foi falta pro Jaci, pouco juiz daquele ali, mas eu acho que foi pênalti pela puxada de camisa. A imagem ali da ESPN era muito clara, que puxou a camisa dele, que fez com que ele não conseguisse dar impulsão, e o goleiro acertou ele, realmente feriu. Então eu comentei ali com o pessoal no grupo, Curitiba nunca teve crédito com arbitragem, ajuda e nada, não seria nesse jogo que nós teríamos, né? Então eu sou dos caras que não acredita, o juiz não ajuda. Nós tivemos 4 jogos já prejudicados esse ano aí, e a gente não está comentando muito porque o time estava bem, continua na zona de classificação, né? O Curitiba é sempre prejudicado, todo ano é prejudicado. É raríssimo o lance de dúvida que é para nós, né? A gente sabe disso. E então eu não coloco na conta do Giz, acho que foi incompetência do segundo tempo. O time não teve capacidade para resolver o jogo. O time estava achando que ia fazer a qualquer momento. O Moser escalou mal o time no primeiro tempo. E o segundo tempo, que era para mostrar um jogo de luta, de superação, para um time que quer subir, quer ser campeão na Série B, digamos, mas principalmente subir, o Curitiba não competiu para isso. E os últimos jogos do Curitiba, apesar dos resultados, está sendo não suficiente para dominar os jogos e para resolver. Então, com essa bola que jogou contra o América nos jogos fora, nós não vamos a lugar nenhum. E a gordura praticamente acabou. Na próxima rodada contra o Criciúma, mais uma final, né? Eu acho que o Curitiba deve sentar lá dentro, todos eles, Lucas de Paula, jogadores, comissão, diretoria, William Thomas, parar de fazer esses videozinhos aí de treino, parar de fazer essa mídia aí de embarque de avião, parar de tititi aí de caramelo e se fechar e entender que a Série B é isso aí. Tem que mudar a chave, tem que jogar, tem que competir, tem que ganhar um jogo em casa. Um jogo grande que é contra o Criciúma, no sentido da disputa pela vice-liderança, que a gente talvez não recupere a liderança. Que agora o Criciúma está 1 ponto, a Chapecoense até agora não tinha jogado ainda, o Atlético Paranaense também estava 0-0, e o Remo perdeu, né? E o Novo Horizontino ganhou. Então, a posição do G4, na minha visão, está sob risco. Se o clube não entender que tem que fazer uma análise interna do que está acontecendo, ou do Moser rever os conceitos de escalação de jogo, e parar de ser um pouco tão burocrático, eu não sou um crítico do Moser porque ele está nessa posição por mérito, mas agora, nesse momento, você tem que rever seus conceitos. Você tem que entender que o ataque não está funcionando, o Coutinho não está funcionando, o Yuri Castilho não está funcionando, Nicolas Careca entrou hoje com 300 quilos de feijoada no almoço, não corria. O Josué desligado no jogo. Só o Ronier que tentou um pouco. O Ronier tentou jogar, o Vini Paulista e o Sebas, o jogo deles é aquele.
É jogo de intensidade, jogo de marcação, de retomada de bola, mas não são os caras de resolver. E aí o nosso melhor atacante estreou e já machucou, né? Rodrigo Rodrigues seria de repente a nossa esperança aí. E a gente, nesse momento, por incrível que pareça, não temos um ataque efetivo para fazer o resultado. Então o jogo de sexta-feira contra o Criciúma será daqueles que a pressão da torcida vai existir, vão cobrar resultado, não interessa como que vai ser o jogo, mas vai ter que buscar esse resultado. No momento crítico da competição de quem quer se solidificar para o acesso. Então, eu não sou daqueles que, levamos um azar, o Curitiba deveria... Não, o Curitiba foi incompetente contra o América, não soube fazer os gols no primeiro tempo, não soube resolver a partida, e no segundo tempo sentou na atuação do primeiro tempo achando, vamos fazer o gol a qualquer momento, e não é assim. Série B, o Moser sabe, eu acho que o discurso deles interno é um, na coletiva vai ser outro, porque é o cara que talvez sinta até mais isso e talvez reconheça que na escalação ele anda vacilando aí em algumas situações, e o Curitiba pode pôr em risco uma campanha sólida que está esse ano. Então, de parabéns o elenco, a comissão até agora, mas se você queimou a gordura e você está dando sinais para os adversários que você não tem mais força e não tem mais alternativa de jogo, o outro treinador vai saber o que fazer e é só olhar os tapes dos últimos. Goiás fechadinho, América fechadinho, todo mundo que vê no Couto Pereira ali fechou a casinha, e aí o Curitiba fica amarrado, sem alternativa. Vai ter que achar nesse grupo aí soluções, variação tática, variação de escalação, senão esse ano vai ser um vexame pro Moser, pro clube. Hoje a torcida está com mais de 35 mil sócios ativos. Você imagine um desastre desse em uma semana, um cancelamento em massa aí de sócio, e o time não vem cobrar depois a ajuda da torcida, que a torcida está cansada de, ano após ano, as coisas não acontecerem. Esse ano vai acontecer, mas esse time vai ter que mostrar mais. Beleza? Acho que da minha parte é isso. Vamos até a próxima. Obrigado, curte o canal, segue aí o canal, compartilha. E um abraço a todos.